Namastê, bom dia, seres de luz. E aí, gente, como é que vocês estão? Então vamos para o segundo dia da nossa jornada de beleza. Ontem dei uma olhadinha no vídeo, né, que eu fiz. E como eu coloquei a música pelo celular, ficou bem baixinha a nossa meditação guiada, né? Mas hoje coloquei pelo computador a música, então espero que não dê problema, né, novamente. Mas eu acho que o conteúdo foi bem passado, assim, para nosso primeiro pilar, né, que ontem eu falei um pouquinho sobre o autoconhecimento. Aí ontem eu também postei uma foto e falando um pouquinho, né, sobre o autoconhecimento, porque que é importante a gente começar por ele na nossa caminhada, né, pra gente curar as distorções da beleza. E aí ontem, vendo o conteúdo, eu senti de falar sobre o que é energia. Sim, por que a gente precisa saber o que é energia, né? Pra gente poder começar a trilhar esse caminho da jornada da beleza. Porque, como eu expliquei ontem no texto, a nossa beleza ela é vibracional, né? A beleza da nova era, que na verdade sempre foi, né? Mas agora com, digamos, a nova percepção do mundo, a gente consegue trazer isso melhor, né? Porque, digamos que pra gente poder entender, né, o que é energia, a gente precisa compreender e admitir que esse mundo ele existe, né? Que esse mundo holístico, digamos assim, esse mundo em que os nossos olhos eles não podem ver, existe. Então, para você entender essa sutileza do que é energia, você precisa admitir isso para você, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Vamos dizer que você, sei lá, foi sair com seus amigos e foi numa festa, assim. E aí, logo que você chegou na festa, você sentiu um clima meio pesado, assim, tipo, festa esquisita, gente estranha, sei lá, você teve essa percepção, assim, de que o ambiente em si tinha uma energia que é negativa. Então, muitas pessoas sempre falam isso, né? Tipo, essa pessoa, ela tem uma energia muito negativa, esse lugar aqui eu não gostei porque eu entrei ali e me senti meio mal. Então, muitas pessoas relatam sobre isso. E quando você tem essa percepção do que é energia negativa, você, digamos que já está admitindo e já está tendo essa percepção sutil do que é energia. Então, e outro exemplo que a gente pode dar até é a questão de conversar com uma pessoa, né? Às vezes você conversa com alguém, isso já aconteceu comigo, né? De principalmente roubo energético, porque a gente também pode roubar a energia de outras pessoas. De estar conversando com alguém e depois me sentir extremamente cansada, assim, tipo, parecia como se a pessoa tivesse sugado a minha energia. Óbvio que isso eu dei permissão também, né, porque tudo que acontece a gente tem que dar permissão, né, então a gente acaba dando esse roubo, assim. E, nossa, eu percebi muito, assim, o quanto essa pessoa tinha, digamos, eu tinha me sentido muito mal. Já em outros exemplos, tipo, conversando com uma amiga e ela tava mega feliz, assim, veio saltitando, conversando comigo, contando várias coisas. A alegria dela, da energia vibracional que ela tava, me contagiou. Então a gente tem muito isso. E isso a gente vai percebendo com o tempo. Então você pode até começar a observar agora, né? Nos ambientes que você vai, nas pessoas que você conversa, como é que você se sente quando você olha pra alguém, assim, você se sente bem, sente que aquela energia daquela pessoa é boa, ou digamos, você vai conversar com alguém e você vê que, nossa, aquela pessoa ali, toda vez que eu converso com aquela pessoa é meio esquisito, assim, não sei porquê, mas acontece. Então isso é a sutileza da energia, né? Do que é energia.
E o porquê que é importante a gente saber o que é energia na jornada da beleza? Porque a beleza, ela é vibracional, né? Então, em alguns estudos espíritas trazem muito isso, né? Sobre a questão até do nosso perispírito, que nosso perispírito, digamos, a partir do momento que a gente vai sutilizando ele, a gente também vai começando a sutilizar o nosso corpo físico. E isso a gente também vai, digamos, como é que eu posso dizer? Sutilizando essa beleza que a gente tem no nosso corpo físico. Então, quanto mais você se autotrabalha, você cuida da sua energia, você vai fazendo coisas para edificar isso, você vai sutilizando e vai se tornando uma pessoa muito mais bonita. E quando a gente entende isso, né, que a beleza ela é vibracional, a gente começa a quebrar esses padrões que a gente vai criando, né? Que, ai, não, eu preciso ter o corpo X, eu preciso, enfim, ter o cabelo desse jeito e tal. A gente vai começando a quebrar, porque a gente vai começando a entender essa sutileza da energia e do que é a beleza em si, né? Outro exemplo que eu posso dar, que é um exemplo em que ele é bem comum, assim, pra quem tem essa percepção, de, tipo, você tá também numa festa e, sei lá, você foi pra festa com aquela intenção de ficar com alguém, né? Quem não vai, né? pra fazer isso. E, sei lá, você tá num grupo de amigos e aí tem outro grupinho de amigos lá e aí você começa a olhar. Vamos dar um exemplo dos meninos. Aí você começa a olhar, tem um grupinho de 4 meninas lá no rolê. E aí você começa, né? Claro que a gente já tem muitas pessoas que tem isso, né? Já tem um padrão, assim, tipo, eu gosto de mulher alta, gosto de cabelo comprido, meio ripongo, tipo, não, eu gosto de mais uma menina, sei lá. Enfim, você vai criando seu padrão, mas digamos assim, você tem um padrão na sua mente de o que você gostaria. E aí você vai começando a olhar para essas 4 meninas. E aí tem uma delas que te chama a atenção, digamos que é o seu padrão, né? Que digamos, essa aqui eu pegaria, digamos assim. Só que, dentre essas 4 meninas, tem uma que não faz o seu estilo. É uma pessoa totalmente diferente, assim. Tu olha pra pessoa e fica assim, eu não... Ai, tem uma mosca aqui, coisa. Tem um estilo totalmente diferente, você não ficaria com essa pessoa. Só que ela começa a te chamar muita atenção. E aí você começa a observar e fica olhando pra aquela pessoa e fica, caramba, mas apesar de essa pessoa ela não ser, digamos, do jeito que eu gosto, do padrão que eu criei, ela é uma pessoa que eu ficaria. E aí você muda isso, né? E isso nada mais é do que energético. Porque quando você tá bem com você e você tá feliz, enfim, você vai pra uma festa e você tá bem, você não tem essa questão da comparação, simplesmente você automaticamente seu campo vibracional vai informar isso para as pessoas. E você vai sim chamar atenção, você vai sim vibracionalmente fazer com que outras pessoas olhem para você. E muitas pessoas que talvez, digamos, que não achariam você bonita, né, ou bonito, mas você vai vibracionalmente informar isso. Então, quando a gente começa a entender essa sutileza da energia, você percebe que é vibracional a beleza, né? Que não tem nada de errado com o seu corpo ou a forma como você se veste, sim a forma como você se aceita, como você faz esse trabalho interno, né? Então, é muito importante nessas etapas, né? Tipo, hoje, no segundo dia, entender o que é energia justamente por isso. Pra gente começar a entrar nesse universo da beleza e entender que ela é vibracional, né? Enfim, eu acredito que era isso que eu queria trazer. É um assunto bem breve, assim, só pra gente poder entender um pouquinho, né? Então, digamos que o meu conselho seria que você começasse a observar isso em você ou nas pessoas ao seu redor e começar a ver, assim, tipo,
olhar para as pessoas e tentar quebrar até esse padrão, né, vibracional. Eu tava assistindo uma aula da Ana ontem e ela fala muito isso, essa questão da sutilização, né? Ela fala muito sobre alimentação e algo que eu venho cuidando mais em mim, observando mais o meu corpo, que às vezes até, digamos assim, a sua alimentação vai influenciar também nessa questão vibracional, né? Da densidade. Vou dar um exemplo de hoje que eu me senti, né? Ontem eu jantei, na verdade, super tarde. Normalmente eu não janto tão tarde assim. E com uma coisa mais leve, com uma coisa bem pesada. Hoje eu acordei extremamente... Sabe quando você se sente extremamente pesado, assim? Tipo... Ai, parece... até agora eu sinto que a comida, ela tá aqui e ela não fez o efeito dela. Então, tipo assim, essa densidade também influencia até no seu campo vibracional, né? Por isso a questão da sutilização, né? De a gente começar a cuidar até isso. E é assuntos que eu vou trazer também ao longo da semana, né? Então, tipo, a questão da beleza, ela envolve muitas coisas. E não é só essa questão externa, estética. É interna mesmo, é esse trabalho interno que quando você vai sutilizando, você vai colocando pra fora, né? E... enfim, então essa questão até da alimentação, de como você se alimenta para você realmente sutilizar, né? Que nem voltando, o nosso perispírito também tem essa influência. Conforme você vai sutilizando, vai edificando, automaticamente você vai elevando essa frequência vibracional e você vai mostrando isso para as pessoas no externo, né? É inevitável esse trabalho. Então, a prática seria isso, você observar as pessoas que você convive, assim, os lugares que você frequenta, comece a observar, assim, né? Como é que você se sente, qual é a sensação que você tem quando você conversa com alguém, essa pessoa te deixa feliz ou às vezes você pega e do nada você se irrita, assim, tipo, eu tava super bem e agora eu tô me sentindo irritado, brabo. Às vezes você pode ter isso só pela troca energética que você tem com aquela outra pessoa, né? Então, isso é muito legal de a gente começar a observar o que é energia. Tá bom, gente? Então era isso. O assunto foi breve, eu acho. Então a gente vai fazer a nossa meditação guiada para entregar um pouquinho mais essas informações. Então a meditação guiada que eu senti de fazer, só para explicar, né? É sobre isso. É cada assunto eu fazer com que vocês realmente integrem um pouquinho mais essas informações. Por isso a importância de você fechar os olhos na meditação, você cuidar a sua respiração, né? Se você sentir também de fazer deitado, você pode fazer também. O ruim é não embotar e não dormir, principalmente às horas da manhã. Mas você pode fazer sentado também, não tem problema, mas se você quiser deitar também não tem. Então, a meditação é mais para isso, para a gente realmente ouvir, digamos, novamente as mesmas informações que eu trouxe aqui, mas com esse intuito de você somente ouvir, né? Você escutar, você começar digamos, a desenvolver esse ouvir, né? E então a meditação guiada é mais nesse sentido, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a música. Eu sei que ontem ficou muito alto, que não deu pra me escutar. Eu fiquei bem chateada, mas é que com o celular eu não tenho o ouvir, né? Vou ter que começar a perceber isso também. Eu não tenho essa noção, assim, do quanto fica alto e quanto não fica. Só um pouquinho, tá? A gente vai fazer o nosso momento de meditação. Então, agora é o momento de a gente fechar os nossos olhos. A gente voltar aqui pro momento presente. Voltar não, né? A gente já tá no momento presente.
que eu falo voltar é a questão da nossa mente, que fica divagando. Às vezes ela tá aqui prestando atenção no que eu tô falando, mas quando vai, ela tá pensando lá no que você tem que fazer, no seu trabalho, nas pessoas que você tem que conversar. Então é importante sempre conversar com a mente, dizer, mente, sai daí que eu agora tenho que viver o aqui e agora, o presente. Então a gente tem que sempre fazer esses comandos pra ela, né? Então a gente vai fechar os nossos olhos, vai começar a observar a nossa respiração. Como é que tá a nossa respiração no dia de hoje? Como é que tá o meu corpo? O que eu tô sentindo hoje no meu corpo? Tô sentindo ele leve? Tô sentindo ele denso? Se ele tá leve, que coisa boa. O que será que eu fiz pra sentir essa leveza no corpo? Quais foram as ações que eu fiz? Ou se eu tô denso, o que será que eu fiz também? É muito importante observar essas coisas também, né? Pra gente começar a sutilizar o nosso corpo, a gente precisa observar quais são as ações que a gente tem ao longo do dia em relação a ele. Tanto na alimentação, tanto na atividade física, tanto nos cuidados diários que você tem com a sua beleza, da forma como você se trata, realmente desse escutar ele. Se tem alguma parte do corpo que tá doendo, por que tá doendo? Conversar com o seu corpo, com as suas células, né? Porque hoje nessa questão vibracional é extremamente necessário a gente conversar com o nosso corpo, conversar com as nossas células, para levar essa nova informação, essa nova consciência, a gente começar a ativar o nosso curador interno. Então a gente vai fazer umas 3 respirações juntos. Primeiro a gente vai inspirar o ar. E expirar. Inspira mais uma vez. E expira. Inspira a última vez. E expira. Conversando com o nosso corpo e ouvindo o que ele tem para dizer, a gente começa a entender também essa questão vibracional, essa questão da energia, né? A energia, a beleza, ela é vibracional e ela vai começando a revelar essas informações para nós, principalmente quando a gente começa a sutilizar o corpo, começa a entender essa questão vibracional, porque a beleza ela não está relacionada só com essa parte externa, e sim com essa parte interna, da forma como a gente se alimenta, isso tanto na questão energética dos alimentos, como também dos nossos pensamentos e principalmente das nossas ações. Quais são as ações que a gente tem ao longo do dia? Então essa percepção sutil da energia vibracional é muito importante para a gente começar a integrar essa questão da nova consciência, dessa consciência que a beleza ela é energética. E a gente quebrar esses padrões, desses campos mórficos de informações que a gente tem no planeta, que normalmente a gente acaba acessando eles, principalmente das informações que a gente vai absorvendo ao longo da vida, das coisas que a gente vai até aqui nas redes sociais seguindo.
Então é importante começar a quebrar isso, para que você entenda que você é um ser único. E sendo um ser único, você tem a sua beleza. E que o seu magnetismo, a sua atração, né, de você daqui a pouco sentir que quer ter um relacionamento, que quer atrair alguém para sua vida, é importante entender que a atração, o magnetismo que você tem com você é vibracional. Então a gente não precisa mais criar essas distorções em relação à beleza em questão estética, em questão do externo. É entender tudo aquilo que você faz pra você, do seu autocuidado, do seu autoamor, da sua autoaceitação com você, com o seu corpo, olhar com amor pra você, é entender que isso é vibracional. Então que a gente possa se abrir para essa nova percepção dessa realidade, desse mundo de energia, porque a beleza ela é energética, ela é vibracional. E agora, nesse momento, a gente vai solicitar para a nossa equipe espiritual estar aqui conosco. Para a gente poder também acessar o campo de energia do Reiki. E solicitar para que a gente possa começar a dissolver essas distorções criadas pela mente. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Sui, aos mestres Reiki e toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Abade da Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki, essa energia de amor, paz, acolhimento, autoconhecimento, para que todas as pessoas que se conectarem comigo possam acessar também esse campo de energia. E que esse campo de energia, agora sustentado por esses 27 dias, possam ir nos mostrando quais são as distorções, quais são as crenças, os padrões que a gente vai carregando ao longo da vida relacionado à beleza. E que assim seja.
aos pouquinhos você vai mexendo o dedo dos pés e das mãos para ajudar a despertar o teu corpo. Você pode se espreguiçar também. E aos pouquinhos você vai abrindo os olhos e vai se conectando aqui comigo. Gratidão por esse segundo dia. Que a gente possa continuar sustentando o trabalho. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, tá bom?